Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business. Meu nome é Felipe Ávila e hoje aqui comigo eu tenho o Luiz Cabo Ramírez Júnior, o Júnior Ramírez, que é sócio-diretor das empresas Ramírez, CEO da Ramírez Reflortec S.A., presidente da Reflor IMS, a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, conselheiro da Indústria Brasileira de Árvores e muito mais. Vamos conversar aqui hoje. É um prazer, Júnior, ter você aqui conosco. O prazer é meu. Obrigado pelo convite e espero poder levar conteúdo interessante para o pessoal aí que ouve o seu podcast. Você sabe que existem certos setores que são setores muito específicos, não são setores públicos, não é todo mundo que conhece, todo mundo consome, mas nem todo mundo sabe como funciona. Eu acho que esse é um dos setores que você principalmente atua, que é um setor de, eu posso dar o nome reflorestamento? Seria de florestas plantadas, né? Florestas plantadas. A Indústria Brasileira de Árvores, que é o nome da nossa associação nacional, ela reflete bem isso. É uma indústria que é baseada no uso da árvore como matéria-prima para produzir muita coisa, que é desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você vai usar a madeira. É verdade. Você dorme num berço de madeira, você vai para um caixão de madeira. É. E nesse meio tempo, você usa madeira em todo o processo da sua vida. É, né? tô usando madeira aqui. Papel, celulose, né? Carvão vegetal para fazer churrasco. Então, assim, tem dezenas de produtos que são oriundos da indústria da madeira. Né? E, na verdade, essa indústria da madeira é algo que sempre teve presente na sua vida, desde o seu nascimento. Sim, a nossa empresa é de 1973, né? Eu sou de 1970, então já falando a idade, mas de certa forma nós completamos em 2023 50 anos no estado, né? Já meu pai já investia antes disso no setor, mas como empresa ela nasceu em Três Lagoas, a Ramírez Reflorestamentos S.A. à época. Ela nasceu com os incentivos fiscais que coincide muito a história da nossa empresa desses 50 anos com a história do setor florestal no Mato Grosso do Sul, né? E aí por isso então até que eu aqui represento o estado nesse setor das empresas há algum tempo, fui associado fundador da associação aqui no estado em 2006, a Reflore nasceu, né? E a empresa em 1973. Então 50 anos e agora assim já completados 51 anos que a gente se dedica a essa atividade do plantio de florestas, principalmente exóticas, né? Que é o caso do eucalipto. Que nós estamos agora, eu acho que quem pensa nessa área de madeira, principalmente nesse atual momento, por mais que você fez essa consideração e ela é real, de que a commodity, né, a madeira, ela está presente em todas as áreas da nossa vida, mas falando de cenário de Mato Grosso do Sul, a gente está vivendo agora, parece que um auge da demanda, principalmente diante das fábricas de celulose que estão chegando. Eu diria que a Reflore, como a gente está citando, né, que é a nossa associação aqui do estado, da qual eu tive o prazer de poder fundá-la e organizá-la, e com outros parceiros aí na época, nós fundamos com 6 pessoas, hoje são 19 empresas. Nós conseguimos, naquele momento, construir aquilo que se pensava que o estado tinha um potencial. Uhum. Então, se organizou... Isso em 2006. Uhum. Em 2008, em 2000, são 2 fatores muito importantes aí da história do negócio florestal que é importante relatar aqui, já que a gente está falando do negócio, que foram marcantes para o desenvolvimento. Um foi que o estado desburocratizou o licenciamento ambiental. Isso quando? 2007. Tá. Houve uma legislação que fazia com que dizia para a gente que você não precisava fazer o licenciamento ambiental em áreas já antropizadas. Ou seja, onde era pasto, eu quero converter ela em floresta de eucalipto, você poderia fazer isso. Se você era pasto e quiser fazer soja, você não tem que fazer licenciamento ambiental. No resto do país isso era necessário. Então isso foi uma das coisas que ajudou bastante a destravar o processo. Então o investidor que queria entrar nessa área fazia com mais facilidade, e muito pelo contrário, o meio ambiente ganhou. Depois eu vou dar alguns dados com isso, né, nos últimos 10 anos. A gente acabou isso desburocratizando, e um plano estadual que nós formamos, né, à época a secretária Tereza Cristina era a secretária de Estado do governo André Putinelli, nos ajudou também bastante nesse processo, e nós organizamos
todas as informações que o Estado precisava fizemos um planejamento, chamamos uma empresa especializada no assunto, dizendo, olha, o que pode ser feito Isso aqui? como Reflore. Como Reflore, Tá. tudo como Reflore, como Estado. Foi feito através de uma parceria com o Sebrae que contratou porque a gente queria incluir pequeno e médio produtor e empresas no processo, teria que atrair isso, então o Sebrae ajudou com um funding para isso aí e nós contratamos a empresa que estudou o Estado e pegou e falou assim, porque você ia lá, você sabia que tinha terra, aí você sabia que tinha uma legislação favorável, você sabia que tinham já empresas que investido e tecnicamente se poderia produzir. Juntamos isso num documento, isso criou um planejamento estratégico que a gente errou muito. Que a gente falava que ia chegar em 1 milhão de hectares em 2030. Nós chegamos em 2018. Então foi muito mais rápido do que o próprio planejamento. Normalmente você faz planejamento e você acaba não atingindo. Você não atinge. Nosso foi o contrário. A gente subestimou a potencialidade do Estado no planejamento. Então o Estado acabou que toda essa organização do setor, uma vontade política de fazer, a capacidade de mostrar que o Estado tinha essa capacidade e hoje é o que vem acontecendo. Então, tudo isso aí tem consequências desde lá para trás. Mas você acredita que a expansão do florestamento que aconteceu no Estado se deu exatamente a partir de 2006? Sim. Perdão, 2007. Eu digo 2006 com a fundação da Reflora, mas 2007 com essa mudança da legislação Com essa mudança, ambiental. aí houve o que? A concretização de um projeto antigo, que era, em 2009, nasceu, então, a pedra fundamental da VCP Celulose, que hoje é da Suzano, que era a antiga Fibria, Votorantim Celulose Papel, Fibria, passou hoje a ser a Suzano, que foi a primeira fábrica, em 2009, a lançar sua pedra fundamental. Então, realmente começou a primeira fábrica lá em Três Lagoas. Em seguida veio a Eldorado com seu projeto hoje de celulose, né? Aí a Suzano duplicou sua capacidade de produção em Três Lagoas, então hoje somos 3 unidades lá, e agora, em 2024, nasceu o Projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo, que é o novo projeto da Suzano, que já está consumindo madeira. E aí nós temos um em construção Inocência, e temos mais uma em estudo em Água Clara, que é o que tem oficialmente. Né? Agora, todas essas empresas de celulose, me corrija se eu estiver equivocado no número, mas eu estou falando de um investimento na monta, última vez que eu li, era de 75 bi. Todas elas juntas, tá? Cada indústria... São 6 plantas que eram no total. Isso, previstas. Né? Previstas. Então, vamos lá. A Suzano declara que ela investiu perto de 23 bilhões de reais. Isso você fala no total? No total, né? A própria Arauco deve investir um tanto disso aí, então se você for somando, vão chegar nos 70. Mas 20 bilhões para uma cidade de Ribas do Rio Pardo. Exato. Você nos ramos que você atua aqui, você já sente reflexo na capital. Quer dizer, a capital, aqui a gente sabia, tinha dificuldade de achar hotel já na época de construção, onde tem um movimento maior de gente, né? Mas o reflexo indireto que essas fábricas trazem para o comércio local é perceptível. Hoje a gente fala que a gente vive as dores do crescimento no setor hoje, que é o quê? Falta de mão de obra, não tem gente para trabalhar. Mas você visualiza hoje, como empresário, principalmente que indiretamente, nem vou dizer indiretamente, vou dizer até diretamente está influenciado por esses elementos dentro do seu negócio, que estavam ou está preparado o Mato Grosso do Sul para receber investimentos nessa monta, porque não, são investimentos que demandam de volta, por consequência, tanto commodities, que é o elemento da matéria-prima para ele, mas como você acabou de dizer, diversos outros elementos. A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de questão de rodovia, a gente está falando de aspectos de mão de obra, que é algo que a gente sabe que essas cidades viram a cidade, todo mundo na cidade trabalha né, na fábrica. Então, vamos lá, eu acho assim, dá para ver de dois lados, dois ângulos. Você vai ver o ângulo que você tem dificuldades, mas as dificuldades são as melhores oportunidades se você souber transformá-las. Né? Então, realmente, você fala assim, o Estado estava preparado, eu acho que não estava e nunca ia estar, porque ninguém vai investir na frente. O Estado também não vai deixar tudo bonitinho, preparado, construir casa, hospital, agora pode pôr a fábrica. Não, Entendi. Isso não existe. Então, eu acho que as coisas elas caminham em conjunto. Obviamente, a dificuldade é o seguinte: a iniciativa privada anda mais rápido do que o poder público, né? O municipal, estadual, federal, infelizmente. Então, hoje, a gente carece de infraestrutura para atender esses investimentos em bastante coisa.
Essa carência de infraestrutura, na minha opinião, a gente tem sentado, inclusive através da Reflore, com vários empreendedores do estado, dizendo, olha, o cavalo está passando arriado, vocês estão perdendo, vão perder o bonde, né, da história, porque vamos dar dados e números que a gente já tem levantados hoje. Ok. Esses investimentos que a gente tem ouvido falar bastante grandes aí, muitos já anunciados, outros ainda que podem, em especulação que aconteçam, as indústrias fizeram um trabalho, a gente sentou com o governo do estado e são 68 mil vagas que serão criadas nos próximos 10 anos. Só no nosso setor direto, na área florestal, só que eu estou dizendo, não estou falando na área industrial, são Sim. 10 mil vagas em aberto que a gente não consegue prometer de gente. Então, o que eu quero dizer para, às vezes, o público que está assistindo, se você quiser estudar para trabalhar no setor, não precisa estudar, procure uma vaga, porque hoje as próprias empresas estão preparadas para te dar o suporte para você. Tem emprego, tem emprego. Se você for hoje buscar um técnico florestal hoje lá no estado, você fizer um curso de 2 anos, você escolhe a empresa que você quer trabalhar hoje, né? Então, tem oportunidades para quem quer ter emprego. Oportunidades de negócio, como nós falamos aqui, o seu podcast é de negócio. Nós levantamos, e aí esses dados eu não tenho muito na cabeça, mas a quantidade de leito hospitalar que nós vamos precisar construir nesses 10 anos nesses municípios, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Três Lagoas que vai crescer, Água Clara e o entorno dessa região. A quantidade de... A Suzano teve que construir, a própria indústria, que não é o negócio dela, 900 casas. Será que se eu não tivesse um empreendedor que falasse, Suzano, peraí, eu vou construir para você? Tem demanda, tá ali. Na hora ela fala, toma, faz você. Não é o negócio dela, o negócio dela é fazer papel, fazer celulose, comprar eucalipto e não ficar fazendo casa. Só que ela se obrigou a fazer isso, porque senão também é a infraestrutura. Então, escolas. Será que o pessoal que tem escola, que está aqui, está olhando para o interior do estado, para Ribas do Rio Pardo, Inocência? Ribas do Rio Pardo tem 20 mil habitantes, a fábrica trouxe 45 mil pessoas passaram por dentro da fábrica a trabalhar. Talvez para trabalhar só na indústria hoje são de 600, 700 pessoas, mas na área florestal toda perto de 2, 3 mil pessoas, só da Suzano, no município que tem 20 mil habitantes. Inocência tem 9 mil habitantes. Como é que faz a matemática disso? De trazer gente para o interior? Porque o interior, é lógico, tem a vaga, tem a oportunidade, mas o êxodo normalmente é o êxodo do interior para a capital e não da capital para o interior. O que Ribas acaba se salvando é porque está mais próximo da capital. Uhum. Então, ele acaba se utilizando da infraestrutura que a capital oferece ainda. Mas, num momento, vai precisar ser criada toda essa infraestrutura lá. Por isso que eu digo, essa dificuldade que as empresas pode ser uma baita oportunidade para quem empreende no negócio. Para quem está na área de saúde, para quem está na área de educação, para quem está na área imobiliária, com certeza, né? Essas cidades vão crescer muito e vão precisar. As indústrias hoje, em um número que nós temos, são 4 mil pessoas alojadas. São o quê? Trabalhadores que vêm de outros estados, vêm de toda a região do país, vêm, trabalham uma época, tem que voltar para casa. Uhum. Vem ele e a família está lá. Tá. Ao ser perguntado para essas pessoas, vocês gostariam de mudar com a família para cá? 90% diz que sim. Mas o que acontece? Aí a indústria fala, então toma, eu vou te pagar o seu aluguel por 3 anos. Eu não encontro a casa para alugar. Entendi. Então, agora, essa é uma dificuldade, aquilo que eu estou falando, de transformar um limão numa limonada. É verdade. Eu acho que quem conseguir enxergar isso como oportunidade e for empreender nessas regiões e tiver o dinamismo, o pioneirismo de fazer... Já não é mais pioneirismo, porque está lá, está acontecendo. O preço do terreno já subiu. Estava mais barato. Estava mais barato. Exatamente. Então, eu acho que todas essas dificuldades ou as dores do crescimento, quem gosta de falar bastante isso é o nosso governador Eduardo Riedel, as dores do crescimento que a gente precisa estar sofrendo, está passando, né? Mas são dores boas, porque era melhor do que a gente estar preocupado não ter quem empregar, claro, ter um monte de casa aí, não ter como alugar gente para botar dentro. Então é pelo contrário. Então eu acho que tem oportunidades. A Ramires Reflortec, quando ela visualizou isso, porque na verdade essas empresas, principalmente falando de Suzano, quando se inicia, a gente está falando de que ano mais ou menos que começam, o pessoal da celulose começa a vir oficialmente as plantas aprovadas? A primeira pedra fundamental, 2009. 2009, um pouquinho depois da regulamentação.
Você falou sobre a grande influência da Reflortec nisso, Uhum. né? Na mudança da legislação. No caso, a Reflore, né? Reflore, desculpa. A Reflore, não. Reflortec é a nossa empresa, a Reflore é a A Reflore, associação, é que Reflore. confunde mesmo. Né? Na mudança da legislação. E a mudança da legislação fez muita diferença, não apenas no caso dessas empresas vir, mas eu imagino também na sua própria empresa. Com certeza, porque ficou muito. Desburocratiza para o nosso trabalho do dia a dia. E você fez um comentário de que isso, pelo menos na época, foi uma mudança apenas no estado de Mato Grosso do Sul. Que criou o diferencial. Hoje ainda, muitos estados têm muita dificuldade ainda. Você vai fazer um plantio de floresta em Minas Gerais, até pouco tempo atrás, que agora Minas Gerais conseguiu mudar a legislação ambiental, mas era um ano de um processo de licenciamento ambiental para o cara começar a plantar. E qual era a ideia? Qual que era a base? Porque sempre existe um fundamento quando você quer fazer uma mudança. Eu imagino que o fundamento, logicamente, se é uma questão de licenciamento ambiental, é que causaria um prejuízo ambiental. Pelo contrário, né? Então, o que fundamentou a ideia ambiental? Porque a ideia, antes, só contextualizando, antes, basicamente, como que era antes da mudança da legislação, no caso do licenciamento? Você tinha que fazer todo um processo burocrático, entregar documentações, fazer estudos, pesquisas, Pra gastar mostrar um que não teria dinheiro uma que aquilo teria um do seu prejuízo. empreendimento não vai causar um prejuízo ambiental ou qual é o benefício ambiental dele. E a morosidade do tempo é um tempo administrativo. Ok. A morosidade do tempo do poder público. A gente Resumindo, sabe, se você fosse arrendar uma terra, tinha que ficar um ano com ela parada, quer dizer, pagando ela. aí sua conta começava a não fechar, né? Ah. Então, a partir do momento que você não precisa disso, você faz um simples informativo de plantio, porque não faz sentido. Hoje eu estou já explorando uma atividade agrícola, eu estou mudando só. Mas isso é tão óbvio. Por que no Brasil não é assim? É difícil você mudar alguns conceitos e culturas. E principalmente a gente também sabe que todo esse processo que às vezes você faz no ambiental, pouco é até de certa forma utilizado pelo poder público para alguma coisa, né? Aí nós o que deu embasamento em tudo isso? O Estado fez um estudo, na época, eram 9 milhões de pastagens degradadas ou em fase de degradação, que precisavam ser recuperadas. Como é que eu vou recuperar 9 milhões de hectares? Bom, nós temos que botar outra coisa em cima. Então, peraí, então vamos facilitar, porque se ficar difícil fazer. Então, foi nesse caminho que a gente foi fazendo, porque você botando floresta em cima de área degradada, e é onde é que a floresta está crescendo hoje? Onde a pecuária não é tão ativa, ou ela não é eficiente. A pastagem está lá ruim, você tem menos de uma cabeça ou meia cabeça por hectare, que é uma atividade antieconômica às vezes. Então, o que eu faço? Eu posso outra atividade boa lá, faço a cobertura daquele solo que está exposto, né, que está causando erosão, que está degradando, que vai virar lá, quem sabe, um problema ambiental no futuro e boto a floresta. Então, isso ambientalmente foi o ganho. E aí a gente vê pelos números. O Estado, em 13 anos, os números da ProSoja, oficiais que você for ver, inclusive o governo do Estado usa bastante esse dado, nós saímos de 23 milhões de hectares para 7 milhões de hectares, então são 5 milhões que foram transformados em outras atividades. Parte dela, grande volume disso aí, foi 3 ou 4 milhões em agricultura, 1 milhão virou floresta plantada de eucalipto, parte um pouco em cana, 200 mil hectares, e 300 mil hectares são áreas novas de preservação permanente, de reserva legal, que aumentou também a área de preservação. Então a gente cresceu em produtividade as áreas que já existiam. A pecuária perdeu 5 milhões de hectares, mas nós continuamos produzindo carne quase que na mesma quantidade que se produzia. Mas essa área que a pecuária perdeu de hectares eram áreas de que poderia ser usado novamente para a pecuária? Porque você fez um comentário, de fato, como área degradada. Uma área que dificilmente seria utilizada para pecuária. Ela teria que ser recuperada, ela teria que ter um investimento alto em cima para poder que seja para uma pecuária de mais eficiência. O que está acontecendo é que a pecuária está ficando nas áreas mais eficientes, aonde realmente ela tem competitividade para não perder para outra cultura. Mato Grosso do Sul tem reduzido pecuária. Está reduzindo a área, mas a produção de carne não cai. Então significa que nós estamos ficando mais eficientes na produção de carne. Uma área menor, mas uma área menor assim, mantendo-se uma produção de excelência. Que é o caso da agricultura, a gente sempre tem tentado produzir. A floresta também a gente tem tentado. Obviamente que todas as atividades agrícolas dependem do clima, né? Agora, e aí isso é uma alteração. A sua atividade em específico é uma atividade que demanda tempo. Sim.
Um bom tempo. No mínimo 7 anos, No mínimo 7 anos. que é o ciclo do eucalipto, né? Quem está acostumado hoje com pecuária, ou quem está acostumado com o próprio agro, uma safra de soja, por exemplo, ele está acostumado a todo ano Ter dinheiro, né, na ter mão. dinheiro na mão. E, e você, com eucalipto, aquele dinheiro que eu tô pondo hoje, eu só vou ver a cor dele só daqui 7 anos. Então é uma atividade para o Brasil longo prazo, né? Eu diria, porque é difícil planejar com 7 anos, mas seria de médio prazo de retorno. Agora, depois que vocês já desenvolveram um fluxo de plantação-colheita, e tendo essa perspectiva, lógico que você acaba fazendo um caixa de empresa, tendo essa visão, porque Isso. logicamente você já sabe disso. Mas eu imagino os desafios no começo. São muito grandes. Porque no começo, diferentemente de agora, Por isso que é uma atividade difícil de você entrar e também difícil de você sair, né? Porque para você liquidar isso depois é meio complicado. Então, e por isso que ela precisa de um planejamento muito grande. Não dá para você simplesmente, que nem uma safra, errei na safra, perdi, fiz o prejuízo. ano que vem a gente Amanhã eu tenta. boto Tá. outra cultura aqui e acabou. Eucalipto, se você errou no plantio, é 7 anos amargando prejuízo, né? Que não tem mais o que fazer. Hoje a Reflortec tem quantos hectares que ela planta? No Mato Grosso do Sul. A Reflotec, hoje nós estamos sobre nossa gestão, porque a gente tem um ramo que é o investimento próprio da própria empresa. Ah, tá. Você divide hoje em dois. Em Na dois. verdade, é o capital da Reflortec, que é ela investindo. São 50% do que a gente administra. São 10 mil hectares e outros 10 mil hectares que a gente faz a gestão por um fundo de investimentos que é o nosso sócio. Que é um sócio americano. Sócio americano. Que é a... como é o nome? FIA. FIA. Forest Investment Associates. E ela acabou visualizando aqui. Hoje, se não me falha a memória, eu vi os dados oficiais, ela tá 49%. 49% isso. 49%. Exatamente, do nosso Mantém a negócio. gestão ainda aqui. A gestão ainda A ideia está é sobre essa. nós, sim. Uhum. Mesmo porque é estrangeiro, aí ele não pode ter acesso à terra, tem toda uma legislação que protege o capital nacional, né? Por qual motivo, ou qual é a estratégia de não buscar investidor nacional, ter buscado investidor externo para conseguir fazer isso? Na verdade, nós não focamos. Vocês procuraram eles ou eles que procuraram vocês? Foi conjunto, a gente se achou, né? Vamos dizer assim. Porque estavam os dois Estamos procurando. andando e conversando. Tá. A FIA, a nossa sócia hoje, se não for a terceiro ou quarto fundo de investimento nessa área florestal dos Estados Unidos. Uhum. Eles têm mais de 3 bi de dólar investido também em floresta, só em floresta. Uhum. O que nos decidiu é que eles são focados 100% em floresta, de 36 funcionários deles nos Estados Unidos, 90% são engenheiros florestais, então eles entendem o negócio, né? Então o nosso foco neles foi bastante isso. O investidor nacional, nós falamos aqui há pouco, infelizmente não tem uma visão de longo prazo, dificilmente se consegue o capital para um investimento de longo prazo. E o investidor nacional é em real, né? Exatamente. E aí porque quem são os investidores em floresta? Que esses investidores têm uma nomenclatura que se usa para o negócio, que é o TIMO, né? Timber Investment Management Organizations. Okay. É o nome que é dado para esses modelos de negócio. Esse modelo de negócio que são os investidores nasceu praticamente fora, nos Estados Unidos, então é de lá que vem as maiores, né? Então a gente buscou eles e buscou um que tinha um perfil que pudesse ser o nosso sócio. Nós completamos 10 anos de sociedade, 2024. Mas esse fundo é um fundo que acaba investindo em diversos outros países também? Ou necessariamente eles têm investimentos aqui no Chile, se não me engano. Estamos buscando a América Latina de forma geral. Europa eles têm quase nada, mas basicamente Estados Unidos e Brasil. E o foco dele acaba sendo exatamente procurar players que já têm o know-how local. Eles têm o fundo, que é o capital. E o capital desce, que encaixa bastante nisso aí, são basicamente fundos de pensões, né? Uhum. Então eles captam dinheiro. Algo muito comum lá nos Estados Unidos. São fundos de pensões que vêm e trazem o dinheiro para cá porque eles precisam do longo prazo. A ideia é essa, né? A ideia é eles precisam devolver o dinheiro lá para frente. Então, a área florestal encaixa muito bem nesse tipo de recurso, né? De funding para poder devolver lá na frente. Que é de longo prazo, né? Eu vi uma entrevista de você, acredito que foi sua,
falando que, inicialmente, uma das grandes estratégias da Reflortec, pelo menos no começo, quando seu pai inicia, era a aquisição de terras. Só que a aquisição você tem um grande problema, que de fato é o dispêndio financeiro, você tem que comprar. Sim. E o hectare, principalmente agora falando de Mato Grosso do Sul, cada vez está mais caro. Isso. Então, acontece que hoje a gente tem um patrimônio de terra bem menor do que de floresta. Hoje a gente tem mais floresta. Por quê? Porque nós buscamos não a compra, mas hoje a gente faz o arrendamento. De longo prazo. De longo prazo, né? Por no mínimo 2 ciclos, 14 anos, que a gente faz um arrendamento e utiliza a área. Porque para realmente, senão o cobertor é curto, você puxa de um lado, falta do outro o recurso. Então, a gente buscou o aumento da área com parcerias, né, no arrendamento. Hoje, até isso é uma prática adotada pela própria indústria. A Suzano tem feito bastante parceria, todas elas, Suzano, Bracel, Arauco, Eldorado, todas as que estão aqui instaladas, fazem parcerias nesse sentido com o dono da terra. Elas fazem arrendamento? Arrendamento, né? Então, nós falávamos aqui, acho que offline, de você ter renda passivas, né? É uma forma de você ter renda passiva, o arrendamento, porque você participa do jogo, mas você não precisa correr o risco do jogo. Porque aí quem conhece do assunto, que é a indústria ou quem é o player que faz o negócio florestal, é que corre o risco, né? E negócios como esses são negócios que, para os proprietários de terra, principalmente questão de floresta ou o próprio elemento de indústria, são cases que ele, pelo menos localmente, ele não está acostumado aqui. Né? A gente aqui está acostumado com ou pecuária, ou ali jogo a mais soja, pesado, é um mais jogo mais difícil pesado. dele entender, né, de compreender. Então, às vezes, ele não quer correr. Então, é melhor o arrendamento. Ou a parceria, que acontece bastante, né, que ele participa da produção, né, com quem recebe um percentual dela, em vez de só ser o puro arrendamento, para você ter eu acho que nesse modelo ele tem uma eficiência melhor tributária e também tem uma eficiência melhor porque a pessoa participa, caso haja uma produtividade melhor, se você confia que a sua terra até é melhor, que ela vai produzir mais, você ganha mais. Hoje a Ramires Reflortec, ela tá no Mato Grosso do Sul e aonde mais? Porque eu sei que ela foi para fora num período... A Ramires Reflorestamento, nós tivemos Maranhão, Minas Gerais, já há algum tempo. Quando você fala Ramires Reflorestamento, você diz porque se separou? Não, porque a Ramires Reflorestamento passou a ser sócia da Ramires Reflortec. Nós criamos uma estrutura separada para a sociedade com o fundo americano. Mas o fundo americano não entrou nas outras operações? Ela não entra nas terras, né? Ele só entrou na operação florestal. Então nós separamos... Entendi o serviço. Isso. Nós tiramos a parte de operações florestais e a floresta, né, como ativo, por um negócio com a sociedade, e as terras elas são ainda 100% da nossa empresa Ramires Reflorestamento, que é a origem do quando ela nasceu. E aí a gente teve, sim, atividades na área florestal em Minas Gerais e no Maranhão. Hoje, em Minas Gerais, nós já não temos mais nada. No Maranhão, as áreas que a gente tinha, parte delas estão muito próximas à cidade, e aí o empreendedorismo que meu pai sempre trouxe para a gente. Hoje ele montou um loteamento lá, nós estamos tocando. Faz mais aqui. sentido naquele local. Mas é muita dificuldade porque é longe, é difícil da gente administrar de longe, então a coisa ainda lá não está andando muito bem, mas tá lá. É um loteamento porque a fazenda acabou entrando dentro do área urbano. Perímetro urbano, a gente pegou a mesma parte lá e estamos fazendo uma parceria também lá local para desenvolver um pouco melhor. Você hoje está como CEO da empresa desde quando? Desde que ela existe, né? Hoje a Reflortec nasceu em 2014, são 10 anos, mas... esse pool, entendi. No negócio florestal, eu vim... É que antes da Reflortec era reflorestamento. Isso, vamos lá. E aí eu vim, quando eu fiquei à frente realmente dos negócios, aqui em 96. Faz uns dias já, hein? Já faz um tempinho. Então, quase 30 anos, né? Foi quando nós começamos... Quando nós demos uma nova repaginada dos negócios, a empresa nasceu em 73. Então, contando um pouco a história rápida, para também que combina com a história do setor do Mato Grosso do Sul, o setor florestal nasceu com incentivos fiscais. Que tipo de incentivo que era? Você tinha imposto de renda a pagar na sua empresa, você podia pegar 50% dele e investir num projeto florestal. Isso aqui, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Brasil né? inteiro. Era Brasil. Era imposto de renda, então é nacional. Tá.
você podia no Brasil inteiro fazer isso. Inclusive, tinha outras atividades de fruta, laranja. Foi como cresceram algumas atividades. Caju no Nordeste, tinha bastante coisa. E você ia. Então, meu pai, num primeiro momento, pegou os impostos de renda que nós éramos concessionário Mercedes-Benz, lá em Sorocaba. Uhum. Né? A nossa empresa de Sorocaba, que era do meu pai na época, tinha uma geração de lucro, ele pegava parte daquilo, estudou o negócio florestal. É engraçado que nós estamos falando de 1970, né? E ele fala que ele foi analisar um negócio de 21 anos, 3 ciclos do eucalipto. Então ele foi colando papel sulfite um do lado do outro, assim, na mesa de reunião, para ir fazendo um fluxo de caixa mês a mês do negócio. E tinha já esse mercado estabelecido? Não tinha. Ele estava sendo criado, havia um plano de desenvolvimento no país para isso, e havia os incentivos. Então, na década de 70 e 80, o Mato Grosso do Sul incentivou 500 mil hectares de floresta. Aham. Um número redondo. A gente sabe que desses 500 mil, 300 mil aconteceram realmente, porque outros se perderam, o cara pegou o dinheiro, não fez, teve bastante problema. E a promessa do Brasil nesse plano de desenvolvimento era que nós vamos trazer a floresta primeiro para trazer a indústria. A mesma história que nós estamos vivendo hoje. Uhum. Nós vamos trazer a indústria. Acontece que o Brasil pede moratória, não paga a dívida externa. Aí a indústria fica. Aí o investidor externo. O Brasil não tinha capital para fazer, não tinha know-how, tem que fazer de arriscar? fora. Meu pai, na época, ele conta, saiu no mundo inteiro viajando, inclusive com comitivas do governo brasileiro no Japão, e o japonês fala assim, seu país não é sério, não paga a conta, então nós não podemos investir lá. Mas essa foi uma rodada de negócio para trazer investidor. Trazer investidores, porque você tinha um parque florestal aqui, 300 mil hectares, 500 mil hectares de floresta que deveriam ter sido plantados, e não tinha indústria. E a ideia dele nessa rodada era exatamente aquilo que vocês acabaram fazendo com a FIA, que era, Isso. ó, eu tenho... A ideia não era nem com a FIA, naquele momento... Não, como vocês fizeram com a FIA, mas com outros, naquele momento. Aí, no caso, era tentar trazer o que a Suzano fez, o que a Eldorado fez, né? Entendi. Trazer quem consumia a madeira. Entendi. Indústria, não era produção. Entendi. Na hora que, então, as florestas ficaram prontas, você não tinha o que fazer. Aí... Talvez você nem lembre, mas se você perguntar para outras pessoas mais antigas aqui, quando você ia daqui para Ribas, se você tinha oferta se a terra tinha eucalipto, ninguém queria comprar. Já chegou um momento que na década de 80, no início da década de 90, você não tinha o que fazer. Então, o que salvou um pouco o estado foi a produção de carvão vegetal aqui, que se exportava muito para Minas Gerais, que era um grande produtor de ferro gusa. O estado também produz ferro-gusa aqui. Deixa eu só entender. Seu pai pegou o dinheiro, veio pra cá e falou, vou aportar. Empreendeu. Fizemos... Era de Sorocaba? De onde que era? Sorocaba. Mas veio morar pra cá também? Não. Nós tínhamos montamos vocês têm um negócio, lá. Vocês tinham uma concessionária em Mercedes, né? Mercedes. Né? Tínhamos negócio na área automobilística lá. Mas ele falou, ok, vou pegar esse dinheiro, que já é um dinheiro que eu vou ter que passar pro governo de qualquer jeito, então vou aproveitar a oportunidade. Uhum. Aí o negócio, é legal, estudei, fiz aquelas planilhas. Fiz as contas aqui, botei os papéis aqui, deu certo, é um bom negócio. E aí bom negócio, vou montar uma empresa. Então, em 1973, ele montou a Ramires Reflorestamento S.A., porque ele chamou sócios para isso. Uhum. Né? Que são falando... Que também entravam Felipe, você tem o mais jovem que tá ganhando dinheiro, tá? Vai pagar imposto? Não. Me dá aqui metade dele, nós vamos fazer floresta e ganhar dinheiro. Era um fundo de restituição. Não era restituição, era um fundo de imposto então, mesmo. Nós criamos, meu pai criou essa empresa. Tem um movimento muito interessante que ele fez na década de 70. Ele fretou 3 aviões Boeing. É um visionário, né? Não, a gente tá falando da década de 70. Tem um livro, depois eu vou dar um livro para você dele que ele fez. E ele conta isso. Eles vieram com esses aviões, ele locou os aviões, encheu o Boeing da VASP, pousou em Campo Grande, ônibus. São Paulo? São Paulo, saiu do Rio de Janeiro, São Paulo, do Ribeirão Preto. Vieram, os aviões cruzaram ao mesmo tempo as fazendas, ele falou no rádio com todo mundo, pousou em Campo Grande, ônibus, Campo Grande até a fazenda, 50 quilômetros, não tinha asfalto, era terra, ainda até 3 Lagoas, inclusive.
Hoje são 50 quilômetros, né? Tudo asfaltado, Sim, mas obviamente. 50 quilômetros na época era Era outros 50 bastante. quilômetros. Quer dizer, tinha lá um churrasco, o pessoal conhecendo o viveiro. Ó, isso aqui é um negócio florestal. Invistam na Ramires, me dá metade do seu imposto de renda a pagar, em vez de você dar porque a lei permitia fazer isso. Eu vou investir aqui e depois nós vamos retornar para você o dinheiro. Na época, então, foram 1.800 investidores na empresa, que foi como nasceu a Ramires Florestamento. É uma visão que eu falo que se isso acontecesse ainda hoje, é Ela era atípica. diferente, com certeza. Eu fico imaginando para a década de 70. É. Porque hoje ainda avião é um negócio mais comum. Mas É. década de 70 era um elemento ainda de luxo. E ele bancar tudo isso para mostrar para as Mas ele pessoas. bancou isso com caixa pessoal. Claro. Porque não claro. tinha ainda a Ramires, o Não, caixa da Ramires em lançamento não, ali. tudo Porque... foi investimento na empresa, acreditando que o negócio poderia dar um retorno. Aí, infelizmente, alguns desses investidores não conseguiram o retorno. Por quê? Porque a indústria não veio, a madeira não valorizou, a gente não tinha valor. Eu acho que eu vi uma Uma entrevista. outra parte nós conseguimos. Mas naquele momento vocês pegaram quantos hectares? Porque são 1.800. Nós plantamos 52 mil hectares. Peraí. Hoje vocês têm 20. Hoje só tem 20. Mas na época, 52 mil. década de 70, 52 mil hectares. 52 mil hectares. Hoje nós podemos dizer na história da Ramires, porque nós já estamos 50 anos plantando, que nós estamos mais próximos, porque na época a empresa chegou a plantar 80 mil, porque a gente tem a Maranhão, tudo. E agora a gente já plantou 20, mas já estamos, talvez só eu já estou no segundo ciclo de plantio das áreas, né, que são a cada 7 anos, vamos lá lembrar. Qual que é a próxima? Qual ano que é a próxima? Colheita? Não, aí, como você falou, a gente tem todos os anos. Tá, que depende, né? Você tem aquele ali que é um... Eu estou há 4 anos plantando, vou ficar uns 2 anos sem plantar, mas daí eu fico 4 anos colhendo de novo. Todo ano você tem colheita, basicamente quase? Quase todo ano. Não, a gente vai ter um... Mas Depende do mercado, né? Tá. Depende do mercado. 52 aqui no caso. Então nós estamos com mais de 100 mil hectares plantados, eu queria dizer, na história, né? Que é um volume de área bem considerável. Agora, se eu caminhar nessa linha, 52 mil hectares, me dá uma percepção hoje. Quantas árvores, eu não sei se essa é a contagem que a gente faz por hectare, você vai... matemática. Vamos dizer assim, são 1.300 árvores por hectare. Vou fazer a conta. Milhões de árvores. Se são 1.300 áreas... Árvores por hectare. Por hectare. Sim. Se a gente tivesse na época aqui 52, 67 milhões. Acho que é bi, né? Bi? 1.300 vezes 52? 52 mil, né? 52 mil. Agora, vamos falar uma coisa. Não tinha demanda para isso. Não. Esse foi o problema. Esse foi o problema que... Aí, na década de 70 e 80, fazendo isso não era só a Ramires. Tinham 36 reflorestadores no estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive a família Coelho, o seu Lúdio mais oferta do que Coelho, demanda. da Financial, Itapeva, grandes empresas com 100 mil. Itapeva Florestal, que até hoje existem as terras, eles tinham 100 mil hectares. Também fazendo a mesma coisa, captando o recurso do imposto de renda que as pessoas tinham a pagar e investindo em floresta. Mas, infelizmente, dessa época, quando nasceu o Floresta, quando nasceu nossas empresas aqui, só sobrou a Ramires. Hoje não tem mais ninguém, né? Nós ainda persistimos, acho que o sangue espanhol teimoso, e de ir falando, bom, não vai dar certo, vamos. Eu vim para cá em 96, a gente começou um novo ciclo da empresa aí em 96. Mas a empresa quase quebrou. Quase. Eu diria para você que a minha vinda, eu brinco, hoje eu brinco, né? Mas foi sério. A gente olha para trás hoje e dá uma risada, né? Eu falo que meu pai falou, vai lá, seu último a sair, apaga a luz e vai embora. Eu vim, arrumei a casa, nós chegamos... Cheguei a ter 16 funcionários, com um patrimônio enorme de terra, que não tinha valor, né, na década de 96, por aí até o começo dos anos 2000. 16 funcionários, com um patrimônio aí, sei lá, acho que na época a gente tinha mais de quase 15 mil hectares de terra, com floresta em cima ou não, um pouco. Mas não conseguia vender? Não tinha mercado. Aí nós começamos a desenvolver mercados. Na época, uma parte nós conseguimos desenvolver através de exportação. Aí é outro empreendedorismo que meu pai fez, que é produzir carvão vegetal aqui, botar dentro de contêiner, levar para o porto, exportar para a Alemanha.
lá botava dentro de pacotes e vendia no supermercado alemão para fazer carvão. Tá, deixa eu entender isso aqui. A gente está falando por um momento, esses investidores que vieram década de 80. Década de 70, Não, porque ele abriu começo de 80. Tá, 70, O 80. incentivo fiscal acaba em 86. Ok, então até 86 a gente tem que dar o gás o máximo para trazer o máximo de gente para dentro, porque E é uma plantar. maneira mais fácil E plantar. de trazer e plantar. É como você conseguiu financiar isso. Uhum. A gente conseguia comprar as terras, fazer isso. O grande patrimônio de terra nós criamos nesse momento, Uhum. né? Que a terra também não tinha um valor tão alto Sim, naquele momento. naquela época. E aí foram se iniciando isso. Colheita. Posso usar a palavra colheita? Deve usar. Ok. Não, porque tem gente que fala que é desmatamento. Não, desmatamento é de área nativa. Nós fazemos colheita porque a gente planta. Plantou, colhe. Colheita. A colheita começa a chegar e para colheita você, pelo menos na década de 80 já começa a colher. Sim. Década de 80, a colheita... Não, primeiro que você... Número 1, imagina a quantidade de funcionários, haja vista que você não tem todo o equipamento que existe hoje. Chegou a ter 1.000 funcionários. 1.000 funcionários. Nessa época, 1.000 funcionários. Nossa, eu já tô pensando na gestão de 1.000 funcionários. Inclusive índio. 1.000 funcionários. Tiro toda aquela madeira. Tudo eucalipto? Tudo eucalipto. Não, pinos também. Eucalipto e pinos. Pinos. Tá. Que, aliás, foi o que salvou a gente, talvez, numa... Tiro eucalipto, tiro pinos, tô lá com toda essa madeira. O que eu faço com isso agora? Essa foi a grande questão. É a história de você ficar com o pintor com a brocha na mão, tirar a escada. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Então, foi o que o governo fez, ele incentivou bastante, deu incentivo, todo mundo se animou, fez, mas na hora, cadê a indústria para consumir essa madeira? Mas a estratégia do seu pai de encontrar finalidade foi depois da colheita ou antes? Foi quando ela estava chegando, né? Entendi, tá chegando a colheita e não tem pra onde a gente vai. O que eu vou fazer? Não tem contrato futuro aqui. Aí, para o que aconteceu... Aí você falou sobre exportação e ia falar Isso sobre foi uma forma. Tá. Antes disso, houve a crise do petróleo na década de 80, nos anos de 86, que o Brasil não tinha como importar petróleo e não produzia. E as indústrias precisavam crescer aqui, então não tinha energia. E a madeira é uma fonte de energia térmica. Uhum. Então nós também tivemos uma excelente negociação, aí meu pai buscou e conseguiu, foi o que também foi salvando a nós, e teve que vender parte das terras para isso, com a Nestlé. A Nestlé estava no interior de São Paulo, precisava crescer, precisava ter energia para isso, e a madeira era uma fonte de energia, porque o petróleo não estava mais acessível, tinha limitações para você comprar. E a Nestlé estava crescendo no país e meu pai conseguiu convencer a Nestlé. Como que ele pensou nisso? Ele fala para vocês? Assim, bom, ele viajando o mundo, sabendo como é que a madeira se usava, ele fez muito isso. Uma das pessoas que era tradutor dele, você deve conhecer, um grande influenciador aí, que trabalhou na época, pelo menos coaching, né, que é o professor Marins. Sim. Ele era tradutor do meu pai nessas viagens, né? E hoje ele se tornou... Não falava inglês? Não falava inglês. Não fala ainda, né? Não fala. Não fala. E ele levava o professor Marins junto, eles viajaram o mundo inteiro, onde o eucalipto já era consumido, para saber o que eu vou fazer. E uma das fontes foi isso, ele conseguiu desenvolver, conseguiu vender a ideia para a Nestlé que ela deveria trocar as caldeiras a óleo BPF, que é óleo combustível. Naquela época ele ganhava um prêmio ambiental, né, porque estava fazendo a troca de combustível fóssil por combustível, mas isso não se falava à época. Não era tanto tempo. Dava um ganho de crédito de carbono, inclusive, grande. E a Nestlé trocou as caldeiras, acreditou, comprou uma área grande nossa aqui, 17 mil hectares, e levou por muitos e muitos anos madeira do Mato Grosso do Sul para produzir alimentos em São Paulo. Ela comprou a terra de vocês, mas vocês continuavam fazendo a produção para ela? Não, foi tudo, ela comprou tudo, ela a gente falou, vendeu. Eu quero a terra, eu quero tudo. Eu vou fazer, ela fazia. Um tempo a gente fez, outro tempo depois ela passou, aí ela começou a levar. Enquanto as empresas iam quebrando, isso aí permitia que entrasse fluxo de caixa. Em consequência disso, a gente também montou um projeto de carvão, aí entrou o que eu estou falando, a gente produziu o carvão vegetal da madeira de eucalipto aqui no estado, transportava para o Porto de Paranaguá, exportava para a Alemanha, empacotava isso na Alemanha, no Porto de Hamburgo, e distribuía no supermercado. Essa notícia, essa história com você, por exemplo, quantos anos você tinha aí, você lembra? Aí 16 anos. Você tinha 16 anos.
E como era pra você 86. essas coisas acontecerem? Você tinha noção do que estava acontecendo? Difícil, não tinha. A gente olhava tudo isso e via um movimento muito grande. Porque foi uma história que chegou em você, não sim, era algo que você não, lembra no sentido de eu como participei influenciava um no seu pouco, dia a dia, né? porque daí foi que daí a gente continuou exportando e nós abrimos um mercado de. Aí eu comecei a entrar. Eu trabalhei desde os 12 anos, né? Só que eu estava na área Sorocaba em ainda? Sorocaba. Eu trabalhei muito nas concessionárias. Fiz curso mecânico, trabalhei em Porque era o negócio da família vendendo principal, peça, né? vendendo caminhão. Então, desde os 12 anos eu trabalho já eu trabalho nas empresas, né? E aí, na área florestal, eu fui começar a me envolver efetivamente quando a gente estava falando das exportações. Nos anos 2000, que a gente começou, 96 eu vim para cá, mas em 90 eu morei fora, então aprendi a língua inglesa e a gente começou com as exportações também para a indústria. Então nós vendemos carvão vegetal aqui. Para uso doméstico, a gente daí exportava direto, não só para o mercado doméstico. Mas vocês queimavam para produzir o carvão. Você cozinha a madeira, né? Vamos dizer assim. Tá. Aí ele vira o carvão que você compra no mercado hoje. Mas É vocês todo que eucalipto. vocês que faziam A essa gente, produção. a gente produzia aqui. Colocava Os fornos. os fornos. Uhum. A gente produzia. Aí teve aquele problema na época de escravo, trabalho Eu me lembro. escravo. Foi um negócio ruim, porque, obviamente, quando você vai ver, sempre você é nivelado por baixo. Claro. Quem está fazendo bem feito, ninguém quer saber. Vai lá e. Aí você vê um funcionário cheio de carvão, vai pensar que Mas trabalho é uma escravo. atividade, é uma atividade difícil. É. Não podemos negar que não é uma atividade fácil. E então, isso aí foi por anos a gente desenvolvendo, depois de 86, que não deu certo. Deu certo com a Nestlé, beleza, parte resolvida, e o resto? Vamos fazer o quê? Carvão. Carvão. Então começamos exportação de carvão. E isso durante muitos anos. Daí foi de 86 até o início do plano real. 91 ali, 91 mais ou menos. Que aí sim quase quebramos. Por quê? Mais uma vez. Porque nós tínhamos contratos de exportações, a paridade URV dólar 1 a 1. Aí, de repente, o RV vale mais, o real vale mais do que o dólar, 86 centavos. Então eu estava perdendo 15%, 10% num produto que Sempre alguém ganha, sempre alguém perde, né? Num produto que não tinha valor agregado. Aí foi quando nós paramos com o carvão aqui, foi quando eu, em 96, aí vim para cá, e aí começa a história de novo, né? Que eu falei, você é o último a sair, apaga a luz ali, mas com um patrimônio muito grande. Quando vocês chegam aqui, você falou que tinha um patrimônio muito grande local da empresa. E quando a gente fala de um patrimônio muito grande, a gente está falando de terras, principalmente. Terras. Quantas terras tinham na época? Naquela época. Bom, nós saímos, eram 52, 42 mil era em terra própria, 10 era parceria. Na época, década de 80, desses 42, então... Vendeu muito questão da época da Nestlé, uns 15... Vendeu metade, vamos dizer assim, então eram uns 20 mil hectares quando eu cheguei. Uns 20 mil hectares. Isso equivalia ao quê, em real, na época, mais ou menos, 96? Tem uma noção? Olha, sempre se falou num preço histórico de $700 a terra aqui, né? Que é o que valia, mas eu não me lembro, não. Mas você, aí você começa... Como é que é esse chamado do seu pai para dizer assim, é o seguinte, Júnior, essa brincadeira de você é o último a chegar, apaga a luz. Ele não falou isso. Lógico. Mas foi Não, vai lá. Vai lá, agora é contigo. Mas você fez Coincidentemente, nós mudamos de escritório, né? Eu tinha uma sala alugada. Não era no My Job, mas era... Porque não tinha prédio. Na época. E mudamos agora para o nosso prédio novo da concessionária Toyota, que é outro capítulo aí novo da nossa história aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Ali na Joarinos. Isso. E aí agora eu tô lá dentro. Mas aí nessa minha mudança eu achei uns documentos da época que eu vim para cá. E tem uma folha de papel do meu pai dizendo quem deveria ficar na empresa, quem deveria sair. Quando eu chegasse lá era para eu tomar as providências. Então eu tenho esse documento. Esse documento oficial dele é um papel em branco escrito à mão por ele. Vai lá e faz. Agora, por que você acha que ele saiu? A sensação era não quero mais da gestão, estou dizendo. A sensação é cansei? Ou a sensação é vou fazer meu filho tocar alguma coisa? Ou chegou a hora de passar o bastão? Eu preciso de ajuda, é diferente. Mas ele saiu da operação, não saiu? De jeito nenhum. Nunca.
Agora, com 70 e poucos anos, que ele tá Mas eu mais achei que ele tinha tranquilo. deixado... Não, de maneira alguma. Porque nós tínhamos muitos problemas e tínhamos outras atividades, outros negócios. Mas enquanto você estava na operação e seu pai estava junto, Ele falou, eu preciso que você portanto... vá lá ajudar e eu vou resolver o resto aqui. Mas ele conseguia te dar autonomia suficiente para você desenvolver Dava. os planos e projetos? Claro que a gente divide, né? Tem sempre as coisas mais importantes, mas o dia a dia... Você a tinha gente quantos já tá anos tudo. ali, Júnior? Quando eu cheguei aqui, 26 anos, casei, tive minha filha, e minha filha morou com a gente. Morei dentro da fazenda por 3 anos. É isso que acho que foi que me ajudou a forjar ali dentro, né? A gente não morava em Campo Grande, não, morava lá na fazenda. Porque era lá o problema, era lá que eu precisava vivenciar. Por que eu vou ficar fazendo na cidade? Então, lá que eu tinha que arrumar a casa lá, e não tinha gente. Agora, fiquei foi com uma pouca gente. mudança brusca de rotina. Que morava em Sorocaba, num padrão de vida, numa cidade grande, num padrão de vida, de repente você fala, vamos mudar para fazenda. Ainda que seja necessário, mas foi difícil. Muito, muito. Muito difícil, foi um momento... Sim, mas a gente, como na época, você com 20 e poucos anos, você acaba não tendo muito... Você não consegue vislumbrar a dificuldade que você vai ter sem cara. Você vai. E não tinha muita saída também, né? Nós tínhamos que resolver os assuntos aqui. Precisava alguém para tomar conta. E quando você senta na cadeira, vê os números, vê o cenário, toda empresa, em tese, a gente fala sobre as complicações, mas ela é bem simples no sentido de eu tenho que produzir, vou ter minha despesa e no final eu tenho que dar um lucro. Exceto algumas empresas que pensam em valor agregado, como empresa de tecnologia, um Uber, etc. Tal, que o meu objetivo não é dar lucro, é ter número de assentos, mas regra geral, toda empresa no final eu preciso que esse número aqui seja positivo, e quanto mais positivo, melhor. Primeira vez que você senta, abre as planilhas, vê tudo. Você já tinha noção? Você tinha feito faculdade de alguma coisa específica nesse período? Não, tive que parar, comecei administração, não me formei até hoje. E você entendia nesse momento DRE, essas coisas, balanço, tudo? E aí você senta ali. Como é que é esse momento inicial? Você fala Primeiro, assim, putz, a empresa tá top. Não, a empresa tá uma droga. Nossa, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu acho assim, iniciais? muito grande, né? O principal e mais complicado foi no momento que a gente teve que dispensar muita gente naquele momento e realmente você não tinha recurso para fazer isso, né? Existia um mercado aqui local de venda de madeira, de energia, que é para as indústrias, para a agroindústria, que hoje ainda é um mercado muito grande. E naquele momento a gente via que existiam muitos atravessadores. Como assim? Que são O cara que chegava lá na fazenda, olhava para aquilo, viu? Quanto custa essa madeira aqui? X. O famoso que a gente chama de picareta de carro, picareta não no bom sentido, né? Entendi. Que até meu pai foi isso, muito tempo. Uhum. Antes de montar uma Mercedes, ele era picareta de carro. Ele vendia ônibus, caminhão, por isso que ele entrou no negócio. O autônomozão. Uhum. E o cara que ia lá, tinha um caminhãozinho, tinha uma motosserra, eu vou levar essa madeira. Enchia um caminhão, vinha aqui na cidade e vendia. Ia lá pro interior, lá no frigorífico, na Aurora, em São Gabriel, o pessoal lá de Cirolândia, que tinha já Seara. Eram pequenos volumes. Pequenos, e muito formiguinha, muito... Então, naquele momento, para mim, era a fonte de receita que a gente tinha. A gente tinha um consumo muito grande de madeira na região aqui de Rio Verde, o pessoal das cerâmicas, né? Que usava, fazia para forno ali. Forno de tijolo. Então, e Panorama ia para São Paulo. Esses eram os mercados que existiam, que é madeira e o carvão vegetal produzindo para Minas Gerais. Esse a gente não quis entrar. Na época, nós paramos, depois que teve o RV, então, continuando a história, a gente falou, para com isso, foi quando eu cheguei, falou, vamos acabar com 96 isso. Ainda não compensava? Porque teve a mudança do plano real, teve essa questão da paridade mudou, mas hoje a gente tá falando 92, mais ou menos, 91, 92. Mas nós perdemos fôlego, né? Porque daí você tem muito dinheiro para investir, para até que você tem volume. Vamos imaginar, você corta a madeira, ela fica 90 dias. Você produz o carvão, ele leva mais 45. Você transporta para o porto, ele vai. Você contrata o navio, leva para fora. Para daí chegar lá e o cara te pagar. Então... Dava aí uns 6 meses? Por aí. Da colheita para o recebimento. É um fluxo de caixa pesado. Que no momento de dificuldade, você não consegue... Você
toma um baque ali de caixa, você não consegue levantar para voltar a fazer aquilo. Então a gente parou com a exportação de carvão e vamos vender no mercado local, e foi o que a gente começou a fazer. E tinha demanda para Pequena, oferta? como eu falei. E aí, como você falou, bom, sentamos, organizamos, o mais difícil foi botar todo mundo. Tenho o prazer de falar que nunca um funcionário nosso recebeu um dia atrasado em 50 anos. Então, isso é umas coisas que meu pai traz, você tem que honrar, faça o que for preciso. Então, o dia que eu paguei a última indenização na porta do sindicato, que você tem que ir, né, eu sentei na calçada e chorei. Eu falei, isso eu não vou passar mais. Eu não vou passar mais. E aí a gente até emociona, né? A gente fazer isso aí, né? Faz tempo, né? Tô falando de 30 anos. Então eu falei, não, isso eu Mas não vou na fazer mais. memória parece É. recente. Você vê como foi. Então doeu, né? É. Então eu falei, não. E realmente, a partir dali, a gente começou a mudar. Eu comecei a falar, não, agora eu vou trabalhar aqui para que isso não aconteça mais. E foi. Aí a gente vendendo no mercado local, conseguindo ganhar a venda na madeira. E eu percebi, eu quis falar dessa organização que existia da madeira, que é aí que começa a minha experiência com organizar as coisas. Falei, olha, é um mercado muito, não está profissional isso aqui. Nós estamos falando, pô, era uma Cargill, ADM, Bung, empresas multinacionais comprando madeira. O cara chegava lá de chinelo da Havaiana para entregar. A plantação ainda era manual? Era tudo na motosserra, entendeu? Foi por muito tempo, né? Não, a plantação. Mas ainda é. Ah, é? Ainda é muito pouco mecanizado o plantio. Esse é um grande problema. Por isso dá demanda grande de mão de obra, né? Então a gente acabou. Eu falei, bom, então eu chamei pessoas para trabalhar comigo quando nós começamos. Nós tínhamos um patrimônio muito grande de madeira de pinos. Aí que eu falei que o pino salvou a gente. Nós começamos um trabalho e desenvolvemos muito um polo de serrarias em Ribas do Rio Pardo. Só para quem não entende e compreender isso, por que não só eucalipto? Por que plantar os dois? É uma estratégia de diversificação? Eu diria que é para pôr o pé em cada canoa, né? Tá. Porque A finalidade de cada uma é bem distinta? As duas vão servir para celulose às vezes, mas o pinus ele é mais para madeira serrada. Tem um ciclo maior e é o que a gente vê, madeira, caixaria de fruta, você vê muito pinus, forro de pinus, pallet de pinus. Então o pinus tem uma finalidade também, que você pode fazer com eucalipto, mas hoje o mais usado muito o pinus. Hoje, se a gente for falar de percentual, na realidade tem o quê? Hoje é 0 pinus, 100% eucalipto. Ah, hoje é 0. Por causa da demanda, né? Que acabou que hoje a indústria celulose está aí. Muito sentido. Não faz mais sentido. Mas o ciclo pinus. é o mesmo? Não, maior. O pinus, no mínimo, 15 anos para você começar. Talvez com 12 você começa aqui no estado, né? Porque o crescimento do pinus também é muito menor que o eucalipto, né? Então, por isso que a atividade de plantio de pinus, ele, sem um incentivo fiscal, acabou que... Eu cheguei a plantar 2.000 hectares, já colhemos alguns anos, mas já mudamos tudo. Não dá viabilidade agora. Mas o ideal, ele é interessante para diversificação. Isso é você. E você estava dizendo que exatamente nesse momento de gestão, o Pinus foi importante dentro foi da realidade. Porque a gente criou um mercado, foi o que começou a dar um novo impulsionamento, a gente conseguiu. Ele estava bem valorizado no mercado, a madeira serrada, porque no momento que você traz a serraria próxima à madeira e você beneficia ela, você ganha valor agregado, aí você consegue ir mais longe. Porque a madeira não tem valor agregado, né? Eu uso, sei lá, um caminhão de soja custa 50 mil, um caminhão de madeira custa 5 mil, mas o frete é igual para o mesmo lugar, né? Então, a madeira é um negócio que é muito sensível ao transporte. Então, quando você agrega valor, você serra, tira, vira tábua, né, mais tora, aí você consegue andar mais longe, para o sul, para São Paulo. Hoje, o processo de produção e execução, se eu vou falar de todo o sistema, só para eu visualizar. Hoje você compra a terra, aí vão plantar. Ou arrenda. Ou arrenda. Aí vão plantar. Tem um mínimo que faz sentido? Sim, não faz sentido comprar 5 hectares, arrendar 5 hectares, dar 10 hectares. Um módulo perfeito, né? É difícil, sim. É porque eu digo que às vezes o trabalho de produção ali... Depende da finalidade. Depende para que você vai, no final, fazer a floresta. Como assim? Se você vai vender para madeira para padaria ou para pizzaria que usa madeira, eu preciso 5 hectares, resolve. Ok.
Mas Se eu hoje- vou para celulose, eu tenho que ter. A celulose ela não vai colher numa área de 10 hectares. Você precisa pelo menos uns 200, 300 hectares para ser viável economicamente, né? Então depende muito do que você vai querer fazer com a madeira. Mas Aí, hoje com a celulose aqui muito forte no estado de Mato Grosso do Sul, a ênfase que a Reflortec tem trazido é celulose, celulose, 100%. 100%. Hoje nosso negócio está voltado 100% para celulose Porque e a demanda consome toda a oferta. na verdade, hoje, diferente do passado que eu plantava e não sabia o que eu ia fazer, hoje eu já Contrato planto futuro. já com ela já amarrada no contrato futuro. Porque é mais seguro, né? E é possível fazer expansão? Você tem espaço para mais plantação e, por consequência, vai ter colheita Tenho. disso? Hoje a gente tem. Hoje a gente está terminando o ciclo de implantação agora, inclusive coincidentemente agora nesse período, né? Praticamente as últimas áreas que a gente completa ela agora. E aí nós vamos ter um novo ciclo de talvez busca de negócios, de áreas, investidores, né, que também precisa do capital, porque a gente aplicou todo o recurso que estava disponível, né, tanto do investidor como do nosso próprio. Esse está aplicado, agora vão alocar as manutenções que até comece a colheita, para aí a gente repensar no novo investimento desse dinheiro que está alocado. Aí a estrutura e operações nossas, elas estão hoje, de certa forma, ociosa daqui para frente, até que a gente... Então, nós estamos discutindo novas oportunidades, novos negócios, dentro, até com a própria indústria, né? Hoje, por exemplo, vocês têm 20 mil hectares, MS. Se tivesse 30 mil, tem demanda? Tem. Hoje tem. E de forma geral, são 1 milhão e 500 mil hectares no estado em todo, 1 milhão e 600 hoje, tá? Com a capacidade instalada hoje, que com o aral com construção, quando ela funcionar, provavelmente nós vamos precisar de 2 milhões de hectares. Então tem uma lacuna aí, a indústria vai cobrir isso, mas uns 400, 500 mil Mas quem hectares está que precisam plantando? Tem muita gente? gente. Tem. Entraram muitos concorrentes hoje? São fundos de investimento também, tem bastante, que são associados nossos, inclusive, na Reflore, né? Tem Hoje são quantos associados na Replore? 19. E os 19, portanto, fazem a plantação. Como ela é da Associação de Produtores e Consumidores, eu tenho a Suzano, tenho a Eldorado, tenho a Bracel, as indústrias que As consomem, indústrias também a plantam? Vetorial, Siderurgia, que é consumidora, e os produtores. Que aí tem produtores de pequena escala, média, e os grandes fundos também estão lá alocados. Não é o expertise da indústria, mas ela tem começado a ela mesma fazer plantação também? Não, mas na indústria florestal, 80% ela que faz, as áreas próprias. Ela mesmo que Ela compra, mesma. ela mesmo que planta. No caso, tem o que a gente tem em parceria, a terra ela renda e ela passa para a gente num contrato. Entendi. De Ela vai compra falar, e ó, você tem o know-how, você sabe plantar. Vai lá e planta para mim, Eu só tô que aqui só que até. eu tô te dando tudo, você só me paga o know-how seu para você fazer a plantação. Você faz a sua ali, eu te compro a madeira. É isso que ela faz. Mas aí você me paga uma parte do arrendamento com madeira. Porque eu tenho terra, porque ela tem acesso maior à terra, né? Tem Então, dinheiro. E o pessoal paga um pouco melhor e fica difícil concorrer daí com eles, porque eles têm a indústria que consome é diferente da planilha de custo da minha, que eu vou ter que ganhar em cima da madeira. Eu não tenho que ganhar na madeira, né? Hoje eu estava falando com você desse trajeto. Então, hoje a gente faz desse processo. Hoje você compra a terra, planta, ou arrenda, planta. Se nós estivermos falando de eucalipto, hoje o tempo de plantação demora quanto tempo, normalmente, média? A conta são 7 anos, tá? Não quanto tempo. Tô falando do tempo para plantar, para preparar. 1 mês, 2 meses, Sim, 10 você dias. tem que estar preparando 3 meses antes. A terra? Tem, 3 meses antes. Você prepara, você limpa, você tem que matar formiga, você tem que esperar um tempo, aí você tem que tirar um pouco, fazer uma adubação. Preparou a terra, tá Preparou. pronta. Normalmente a gente entra na área 3 meses antes, a gente trabalha com 3 meses antes daí. O plantio acontece 3 meses quando você começa a trabalhar. Aí vamos supor, você pegou 200 hectares. Tá. Tá? Fez todo esse trabalho 3 meses antes, chegou agora, você começa a fazer a plantação. 200 hectares, por exemplo, 1 mês faz? Depende da sua estrutura, para fazer no dia. Ah, é? Sim. Hoje nós plantamos, por exemplo, hoje temos uma estrutura, capacidade de plantar perto de 500 hectares por mês. Né? Então você pode. Mas quando você fala estrutura, é mão de obra, é Mão maquinário? de obra, equipamento, Se você tivesse, faz 200 hectares no dia. Depois que você plantou,
no caso agora vamos falar relacionado ao eucalipto, um ciclo 7 anos. 7 anos. Tá. E qual é o trabalho que você tem durante esse tempo? Não deixar pegar fogo, Essa é importante. que é importantíssimo e perigosíssimo nas épocas de seca. Mas como é E que você faz cuidar pra da não deixar formiga. pegar fogo? Desculpa, como é que é? Qual que é essa eu queria entender. Assim, Vamos lá. vai lá, vou olhar, vou ter Isso é bom, alguma isso é coisa. bom. Como é que faz isso? Hoje, praticamente, você tem quase toda a área florestal aqui coberta por câmeras. Você tem câmeras. Antigamente, a gente usava torres de vigilância, onde a gente colocava gente, e ao sinal de fumaça, você faz uma triangulação de informação. Tô vendo a tantos graus, tô vendo tantos graus, você sabe que você está dentro, está fora. O que hoje a gente praticamente tudo automatizado. Tá. Hoje é via câmeras, as câmeras fazem detecção e aí a gente tem brigadas de incêndio. Dentro da Reflore, nós temos um grupo de trabalho que é o de combate a incêndio. Então as empresas se cooperam. A gente se coopera. Na época mais crítica, que vai finalzinho de agosto até começo de outubro, né? Setembro, outubro, esses 60 dias de seca que a gente tem aqui, que é crítico, a gente se coopera, inclusive contratamos aeronave em conjunto, que ficam à disposição para tudo isso aí. E as indústrias também, as empresas que têm maiores áreas, têm uma estrutura gigantesca para isso. Combate ao De incêndio. combate ao incêndio. Então, há um incêndio numa área, a gente vai com todos os equipamentos para lá para ajudar, não importa de quem seja. Né? Então, há uma cooperação muito grande e a detecção é feita através de câmeras hoje, que é o principal. Mas se é uma câmera, como é que funciona? Tem alguém assistindo sempre? Sim, tem as centros de monitoramento. Ou é alguma coisa que E apita? ele é automático, mas tem gente lá também controlando ela. Aí ela indica, dizendo, ó, tem fumaça começando em tal lugar, tal, indica e solta um alerta. Aí as equipes vão para o local para conferir e tentar combater o incêndio. Porque tem que deixar os incêndios que começam e você não vai muito, não consegue. Esse é o dificuldade do Pantanal, por exemplo, né? Começa um incêndio lá no meio do nada, ou numa fazenda que não tem um acesso difícil, não tem como segurar, porque a proporção dele acaba se expandindo. Já aconteceu de você perder por conta de incêndio? Já. Muitos anos atrás, nós tivemos um prejuízo grande na área de pinos, que veio do vizinho, que acabou que a gente não conseguiu controlar, mas ultimamente a gente tem tido uma boa resposta ao nosso processo de controle, graças a Deus. Agora, aumentando as áreas, nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Agora, a questão de incêndio criminoso ainda existe aqui? Ou não mais? Ou não é Existe. típico? Existe bastante. Existe funcionários que saem da empresa, são mandados embora por algum outro motivo, que acabam fazendo isso por fazer. Sim, por Briga de maldade, por maldade, vizinho, o claro. vizinho não quer aquela atividade lá, vocês estão me enchendo a paciência, jogam fogo. E a grande maioria são, eu diria que acidentes, né? Beira de rodovia, carros e equipamentos que jogam faísca muito, né? Na braquiária que seca, num momento muito seco, isso pega fogo. Redes de energia elétrica é um grande problema. Isso é uma discussão que a gente tem com a Energisa e com a Electro, que são dos redes que passam dentro das áreas. Para a manutenção disso, é um problema gravíssimo, porque durante a época de seca, aquela rede energizada cai num pasto seco, ferrou. Pronto, é o início do incêndio. É a grande proporção dos incêndios que acontece por causa disso. E você estava dizendo hoje que existe a questão relacionada ao incêndio e, eu disse, durante esse período, então, estamos dentro do período de 7 anos. Vamos cuidar, porque o objetivo agora é que cresça. Pragas daí. Pragas Que vêm acontecendo uma proporção maior, vem acontecendo, que a gente controla, que por enquanto não há nada que preocupe, a gente consegue controlar, ou as pragas vêm e vão, a gente consegue através de inimigos naturais e vai controlando, mas a grande praga nossa se chama formiga. Controlar a formiga. Mas como é que faz? Porque formiga é um negócio que meio que tem em todo lugar, né? Como é que... Você controla através... Você não deixa a população crescer, né? Porque você não consegue... A formiga, pelo menos já tem os 50 anos que nós estamos aqui, 50 anos a gente mata a formiga. E mata e nunca acaba. Ela não vai acabar. E é um controle que você tem que fazer na área, porque se você não controlar, você vai perder todo o seu plantio. A formiga vai comer todinha. Passou 7 anos, cresceu, deu bom. Chuva faz diferença nesse período? Muito, muito. Ela é o grande diferencial.
Em anos que você tem menos seca, você tem menos produção. Menos chuva, menos produção. Isso é relativo. Eu te pergunto porque, de fato, é lógico que eu sei que elementos de curto prazo, como a própria soja, isso faz um impacto grande. Mas quando nós analisamos um longo prazo como algum... Você tem que analisar a chuva nesse longo prazo, né? Porque nós temos a nossa modo de avaliação do crescimento é um incremento médio anual. Então, quanto ele cresceu em média por ano. E tem que ver a chuva nesse tempo. Se ela chover bem, cresce bem. Se chover menos, cresce menos. A água é o grande Você alimento. sabe, Júnior, que eu fico imaginando a dificuldade que deve ser, porque, igual você acabou de falar, ai meu Deus do céu, esse ano tá horrível, esse ano não chove, e agora? Mas pode ser que ano que vem melhore. Ano que vem chove. Tô falando algo que, Sim. né? É isso aí. Você tem. Aí no outro ano, putz, Esse ano a seca foi boa, não tivemos esse ano foi incêndio, bom. tal. Vamos, ano que vem vai dar bom também. Aí deu 2 anos bom, o terceiro não foi. Aí você fala, e ano que vem, será que vai ser ruim de novo? Não. É uma. Daí agora, então vou te dar mais uma. Eu cheguei essa semana, né? Semana passada, eu cheguei pro meu engenheiro lá, e aí tudo bem? Pô, tá chovendo bem. Tá, né? Mas tá chovendo muito. E deu um vento lá, quebrou metade da área. Deu um redemoinho, então nós perdemos lá não sei quantos hectares, agora estamos levantando, quebrou as árvores, quebrou, e aí você perdeu. Né? Então, assim, os fatores climáticos são influenciados, e realmente é um prejuízo no Mato Grosso do Sul. O fogo, o vento, é o segundo, talvez, né? E o não controle das pragas também é uma coisa que tem atrapalhado a produção. Esse é o que a gente vai fazer no momento que não está plantando. Então, você combater formiga, controlar incêndio, tem que manter limpas as áreas, né? As áreas de acesso, tudo mais. Então vai um trabalho muito grande de preparação. 7 anos. Cresceu, vamos fazer a colheita. Nesse exemplo que a gente acabou de dando aí de 200 hectares, por exemplo. Tá. A colheita é rápida? Também depende dos equipamentos que você tem. No caso de vocês. Hoje uma colheita... Você falou que, na verdade, um mês você planta 500 hectares. Um mês você colhe quantos hectares? Então, daí eu não faço. Quem faz é a indústria. A indústria vem com o equipamento, ela colhe rapidinho. Porque na época lá que você tirava e fazia, era você já que fazia isso. Já tive estrutura de colheita. Mas nesse momento hoje tá não. pronta a área. Você só avisa lá. Suzano, tá pronto. Pode colher. Pode ir lá colher. É isso aí. Ela vai lá e ela tira. A gente faz a medição da área, né? Por inventário, volume e tal. E aí, essa época boa. Aí é bom. Aí começa a voltar os 7 anos que você ficou esperando. Você é bem justo. Se choveu bem, se a formiga não comeu e se não pegou fogo. Aí você... Quando ela colhe, você imediatamente depois já começa a preparar para plantar de novo. Se é o primeiro ciclo, eu vou conduzi-lo para um segundo, porque ele ainda é econômico. Se aquele plantio já é um plantio que está falhando muito, eu vou lá e vou reformar a área. Eu vou plantar de novo. Você sabe que eu me lembro quando eu estive em Israel, e é interessante como países pequenos como Israel são países que precisam... Na verdade, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, não mas conheço basicamente, do meio para baixo é deserto, do meio para cima é plantação. E é um grande desafio porque exatamente a tecnologia tem que ser uma tecnologia de países pequenos. Você consegue fazer do norte ao sul em um dia. Eu peguei do carro, estava no norte, dirigi até o sul. É como se fosse do nosso Oiapoque ao Chuí. Mas eu estava conversando com alguns judeus ortodoxos e, principalmente nesse governo de Benjamin Netanyahu, que é um mais pró-ortodoxo, eles têm uma lei dentro da Torá que dizia que de 7 em 7 anos a terra tinha que descansar ainda. Bom, então eu acho que nós estamos dentro dessa aí, né? 7 anos, ela fica descansando 7 anos, aí vai de novo. E a perspectiva era exatamente... E aí eu fiz essa pergunta por qual era a motivação científica, não apenas, logicamente, bíblica, que a Torá dizia isso, mas e eles pontuaram de que a Terra deveria durar centenas de anos, desde que, de tempos em tempos, eles deixassem ela descansar sem ficar sugando os nutrientes dela. Achei interessante. Você que está mais nessa área, faz sentido essa perspectiva? Faz muito. Eu acho que vale a pena esse comentário seu, a gente também comentar um pouco o estigma que cria-se do eucalipto. A gente ouve falar, o eucalipto acaba com tudo, acaba com o solo, seca a água, né? Que é eu costumo usar a mesma a comparação de que os antigos diziam que você tomar manga com leite mata, né?
Falou assim, daí você vai perguntar para o médico qual o seu fator, da onde vem essas. Ele fala assim: não, cientificamente não tem nada. Então, o eucalipto é a mesma coisa. São mitos que foram criados lá no passado. Obviamente, alguém fez alguma coisa errada com o eucalipto, com qualquer coisa para fazer errado, vai dar errado. E se criou aquele seca. Então, o eucalipto, durante o ciclo de 7 anos, ele cicla muitos nutrientes. A região nossa, que o eucalipto está crescendo aqui, é muito pobre os solos, são arenosos, não tem quase... A gente faz análise de solo ali, a argila é 7, 6% de argila, quando é muito é 10, 12, né? Então é muito pouco. Então, o que o eucalipto tem de bom é que ele consegue sobreviver em áreas muito arenosas, ele... Em função da devolução, ele solta, cicla muito matéria orgânica. Você acha que ele faz uma restauração do solo também? Eu não digo que ele, mas ele mantém, ele melhora. Dependendo do solo, né, muito pobre, ele melhora, porque a gente faz a adubação que ele precisa para começar o crescimento e depois ele cicla isso, porque ele devolve muita matéria orgânica para o solo. Eu tenho certeza que se você entrar numa região de cerrado hoje, de uma cena de eucalipto, o solo do eucalipto deve estar melhor, porque ele devolve muito mais para o solo em termos de matéria orgânica, porque ele cresce muito, né? Onde o eucalipto não dá certo? Que tipo de solo? Banhado, solos rasos, Pantanal. Pantanal. De jeito nenhum. Nem dá pra considerar. Não. E não vamos mexer com o Pantanal. Deixa o Pantanal. Já tem a lei dele, inclusive, de Fique lá, preservação. fique eu vou Eu acho que esse é um fator que o Mato Grosso do Sul tem de positivo, né? Nós temos um diretor da nossa associação, das nossas associadas, que é a da Eldorado, ele fala: o estado do Mato Grosso do Sul é um estado bem resolvido. Ele tem lá a sua área que tem que preservar, tem a área onde vai produzir, tá, todo mundo convive com isso, né? E eu acho que é isso. Pantanal, legal, tá lá a sua produção, tem a sua agricultura e sua pecuária feita. A gente é um patrimônio que a gente tem que realmente ambiental, que a gente deveria cuidar e olhar. É muito bonito, lindo da gente ver. Pensando um pouquinho, a gente conversou um pouquinho agora sobre um cenário de expansão, né? E a gente, quando pensa no cenário de expansão, existem dois aspectos. O próprio Mato Grosso do Sul, que tem área para expansão e que tem demanda para expansão, só que falta dinheiro para expansão. Eu acho que hoje, gente. O estado do Mato Grosso do Sul vai precisar importar gente. Assim, se nós não tivermos pessoas que queiram migrar para o estado, dificilmente você vai conseguir crescer, porque as atividades estão demandando, nós estamos em pleno emprego, 3,4% de desemprego é pleno emprego. Não, é ridículo. O desemprego no MS é... Então, assim, se a gente não tiver uma infraestrutura para atrair, né, novos pessoas que queiram migrar para trabalhar nos setores que vão crescer, porque nós estamos falando de celulose e papel ou florestas plantadas, que nós estamos aqui falando. Você tem citricultura crescendo, né, vindo aí com plantio de laranja. Nós temos etanol de milho, são outras indústrias grandes que estão começando, assim, só na área de agricultura, sem contar construção civil, mas sem você contar... sente que tem espaço para todas essas... Eu acho... Porque hoje a gente tem, dentro do cenário do agro, diversos tipos de commodities distintas aqui sendo plantadas. A gente tem um espaço de pecuária, a gente tem uma área de florestamento, a gente tem uma questão de cana, a gente tem a própria área urbana. Eu acho que nós somos um grande estado. Você acha que tem área para tudo isso? Então, quando eu falei para você no começo como é que a gente foi pensado o estado, por que tinha que diversificar, porque tinha 9 milhões de hectares de áreas abertas e pastagem em fase de degradação. Nós estamos falando 1,5 milhão de hectares de floresta, tem espaço. Se chegar em 2 milhões de hectares, nós estamos falando de menos de 5% do território do estado. É pouco ainda, entendeu? A cana pode chegar em 2 milhões também. Acho que não tem essa perspectiva de crescimento, porque eu acho que o crescimento do etanol está mais voltado para o milho, e o milho é uma safra que você vai usar a mesma área por várias vezes. Então, eu acho que o que vai acontecer, esses ajustes, a gente tornar sempre muito mais eficiente. Então cabe, eu acho que cabe. Na pecuária, não precisa parar a pecuária, você pode produzir lavoura pecuária, você pode fazer silvopastoril, você pode plantar a floresta e ter o gado embaixo. Então eu vou tornar a terra mais eficiente. Eu acredito muito nessas coisas que vão se ajustando, né? Ou eu tenho uma atividade, eu tenho uma fazenda onde eu estava só pecuária. Pô,
Mas tem uma área lá que eu vou precisar reformar. Não vou pôr pasto, porque o pasto é bom aqui. Ali é bom floresta, ou ali é bom a laranja. Ou eu tenho uma área que eu pode agricultura. Vou fazer agricultura e fazer pecuária aqui. Então eu vou tornando o uso do solo mais eficiente. Eu acredito que isso é o que vai acontecer. Com isso, o que vai acontecer? Óbvio, a terra vai valorizar. Porque você está produzindo mais em Sim, cima. tem demanda. Você vai estar produzindo mais em cima. E, consequentemente, a gente vai estar atraindo a agroindústria, que é o grande carro-chefe do país hoje, né? Quando você pensa em futuro de Reflortec, Júnior, e quando eu falo futuro, eu imagino que, de fato, quando você já é uma visão a nível Brasil de longo prazo, porque cada ciclo já é 7 anos. Então, daqui a 2 ciclos já é basicamente 15 anos, Exato. né? Então, eu vou fazer E eu vou dizer para você, o retorno mesmo na floresta é no segundo ciclo. O primeiro paga a conta. É, Exatamente. É assim, no- fazendo a conta, a gente faz, sendo chique, é baker account, conta de padeiro. É, aí você faz, primeiro ano, primeiro ciclo, 7 anos, paga a conta, porque o custo de investimento é muito alto. Deixa eu fazer No uma pergunta segundo, só você faz nesse nível, sobre custo de investimento. Hoje, quando você... O custo de investimento, eu imagino, muda de acordo com o tamanho do que você vai fazer. Quanto maior, você dilui mais o custo. Ou não necessariamente. Sim, a escala ajuda. Escala ajuda. Ajuda, Imagino sim. que, Claro, logicamente, em se você for tudo. trabalhar de 500 hectares e você for fazer 5.000 hectares, Tem coisa que você vai ser melhor você fazer na área grande, tem coisa que você vai ganhar sendo pequeno. Porque no pequeno você pode fazer com o funcionário da fazenda, e aí o custo é outro, né? Então a sua matriz de custo é outra. Mas hoje, se eu for fazer uma simulação, 1.000 hectares, qual que seria um custo? 15 milhões, 15 mil reais por hectare. 15 milhões. Ok. 15 milhões, fui lá, aportei 15 milhões. Isso. Debaixo da terra. Né? Botei ali, 15 milhões. Bota o joelho no chão. Bota o joelho. Daqui a 7 anos a gente isso vê. aí. Hoje, logicamente, hoje a gente tá falando de contrato futuro porque já tem a celulose. A celulose hoje, ela paga o mesmo preço para todo mundo da Reflora ou depende? Negociação. Não, Porque depende do volume. depende da negociação, mas você tem um preço médio, eu diria que ele vai de 120 a 150 reais o metro cúbico. Tá, mas nesse caso, então, de Quanto produz os 1.000, né? quanto produz os 1.000, Você- normalmente em tese, esse cara que botou 15 milhões, a perspectiva dele em 7 anos é tirar o quê? Chega a 100? No mínimo teria que dobrar mais do que dobrar o capital, porque em 5, sim. certo? Para ser bom. Normalmente você vai. Aí a conta seria uma produção média por hectare hoje da área na ordem de 200, vamos arredondar, 250 metros cúbicos que você vai ter por hectare no 7º ano, tá? Porque ele vai crescer em média 35 metros cúbicos vezes 7. Então, 250 mil nesse exemplo aqui. 250, 25 mil, 250 mil. Você falou 25... 250 vezes 1.000. 250 mil, ok. 250 mil. Aham. Aí 250 mil metros cúbicos nesse exemplo de 1.000 hectares. multiplica ele pelo 130 ou pelo preço médio 150. Que aí seria a sua receita ao final do ciclo, tá? Tá, então só você falou quanto? Só pra... 105, Você falou quanto aí? 130 130 vezes 250. vezes 250, 32.500. Por hectare, vezes 1.000. Aham, tá. 32 milhões. Dos 15, 2 mil, então mais você vai dobrar. Dobrou. Ok. Então, não é assim, vamos a floresta. Aí onde é que você vai ganhar? Se eu conseguir produzir um pouquinho mais dos 250, esse aí eu vou dizer. Uma média, uma média. Aí eu brincando papai e mamãe. Ok. Tá? Uhum. Se eu conseguir produzir, em vez de 15, eu gastar 12, Claro, 13, claro. porque eu conheço do negócio, porque eu ganhei na escala, porque eu fiz com o meu funcionário. Então você vai. Nessa brincadeira aqui, qualquer 8 milhões pra lá, pra cá, qualquer mexidinha, ela vale dinheiro. Então, porque se você olhar só isso aí, mas a floresta é um negócio de longo prazo com rentabilidade média. Nunca vai ser de grande rentabilidade. Tem períodos que é grande? Tem, quando você está no momento certo, na hora certa. Numa hora que está uma demanda. Quem tiver floresta hoje para vender amanhã eu estou falando ano que vem, pode ser que faça um bom negócio, porque ela vai começar a faltar nesse período. Tá? Porque como é que se sabe isso? Volta 7 anos atrás e vê quem plantou. Porque é só lá que você vai ver. A madeira que vai ser hoje foi plantada 7 anos atrás. A demanda hoje vai ser muito maior. Então, nós vamos passar por um período ainda de uma boa demanda e com o crescimento das indústrias, você vai continuar crescendo. Então,
assim, não é um negócio que você vai poder explodir desde. Por exemplo, estou numa região que chove muito, que tem uma terra maravilhosa que produz, em vez dos 250, 350. Bom, ganha mais dinheiro. Mas a minha terra custa mais. Mas Então, para o investidor acaba sendo, por consequência, uma renda passiva de longo prazo. exatamente. Média de longo prazo garantida, porque se você já tem um contrato de off-take, aí você já passa a ser, você tem que só cuidar da floresta, ela tem que produzir para te dar o retorno. E o que está faltando para vocês abrirem o founding de novos investidores para expansão? Porque tem mais terra, porque dá para expandir. E porque como é um negócio de longo prazo, qual que é a sua perspectiva, entendeu? Assim, a gente hoje tem 20. Eu não temos dificuldade de funding. Não. Dificuldade eu não estou dizendo de captação. Mas talvez a minha pergunta foi a melhor. A estratégia de planejamento. A estratégia hoje que nós estamos buscando é tentar, nós estamos assim, nova, vamos dizer assim. O capital hoje, com os recursos que a gente tem aí, com os caminhos que a gente tem através da sociedade, hoje não é difícil, você levanta. Desde que você tenha um bom projeto. Você já tem crédito. Já tem, a gente temos isso. Tem um track record aqui. O que o investidor hoje está olhando? O risco de concentração. Não investir de novo no mesmo negócio, na mesma coisa. Então, nós temos que criar a nossa ideia hoje a partir, talvez, por uma necessidade maior hoje no negócio florestal, que é a energia. A energia também, pensando na mudança da matriz energética de algum... Não, a mudança porque hoje ela está baseada já na energia, né? Então, na diminuição desse ciclo de 7 anos, tá? Porque... É possível reduzir? Possível. É? Porque a conta é o seguinte, o eucalipto, quando é a hora de cortar? É o volume, que nós falamos aí, vezes o preço. Deu dinheiro, é a hora de cortar. Certo? Ok. Quando que isso acontece? Eu só consigo um volume bom depois entre o 6º e o 7º ano, que é quando o volume da floresta dá. O preço, se tiver muito alto, eu corto antes. Se tiver muito baixo, eu vou ter que esperar ele melhorar ou esperar minha produção melhorar para dar o meu retorno. Essa é a conta. O ponto ideal de corte é uma conta matemática. Tá? O que nós estamos tentando fazer? Reduzir um preço um pouquinho melhor, reduzir esse ciclo, talvez para esses 4, 5 anos, desde que também, tecnicamente, essa floresta sirva para geração de energia, né? Para poder atender uma demanda que vai ter muito grande, né? Então, para a energia, para a indústria etanol de milho, para a agroindústria, que ela não se prepara com tanto como a indústria celulose. A indústria celulose pensa o mais longo prazo e planta para abastecer 80% pelo menos, ela está garantida. Já a indústria de energia, como ela trabalha com safras, ela trabalha ano, então ela não pensa. Estão fazendo investimentos, em todas elas têm algum investimento nessa área de floresta, mas a gente acha que aí tem um espaço que a gente deve trabalhar. Então nós estamos hoje focando um pouco nisso, procurando materiais genéticos, que nós temos um estudo já, como nós estamos muito tempo aqui, de material genético adaptado ao estado, que tem uma densidade maior. Como assim? Como é que funciona isso na prática? Quando eu vou vender para celulose, você tem que pensar na celulose contida dentro da madeira. Quando eu vou vender para energia, é o quilocaloria. Só nunca imaginei. Nunca imaginei que seria uma consideração. Quantos quilos caloria eu produzo por 1 metro cúbico de madeira, que eu vou botar dentro de um forno, de uma madeira. Então, e que isso justifica o preço, lógico. Consumo. E se você tem é mais ou menos o seu carro. Quanto eu consumo no álcool, quando eu consumo na gasolina, por litro. É o quanto eu consumo dentro da minha indústria. Quantas toneladas de madeira eu preciso para gerar 1 tonelada de calor, ou de vapor, ou o que seja. Então, se eu conseguir menos madeira para produzir a mesma quantidade, eu estou sendo mais eficiente. E não conseguir produzir essa floresta. Se essa minha madeira ela é mais densa, ela produz essa caloria mais rápido, eu produzo ela mais rápido, eu entrego para o mercado mais rápido. Então, o grande segredo hoje nosso aí, que nós estamos tentando achar uma equação, é diminuir o ciclo para atender uma demanda pontual de energia. A celulose não vai entrar nisso. Porque aí existe uma questão de formação de fibra, aí ela consome muito matéria. Quanto mais nova a madeira, mais difícil ela tem consumo maior de químico na indústria. Então,
Já a celulose não consegue diminuir muito o ciclo. Mas para a energia, acho que a gente vai tentar conseguir. E hoje eu visualizo, principalmente dentro do volume e das conexões que foram feitas, né? Porque não é uma empresa nova, de que de fato, tendo demanda, tendo oferta, você tem a demanda. E a gente está falando de demanda local, mas independentemente, você agora já com essa perspectiva até expande. Principalmente, acredito, com um fundo americano que tem conexões com outros lugares, porque eles não iam deixar o dinheiro parado É. e iriam fazer uma conexão. Mas a madeira tem que ser local, né? A gente dificilmente você consegue sair daqui para fora, né? Não se faz exportação de madeira bruta? Já se fez quando tinha muito, hoje está faltando, né? Então hoje a demanda do mercado ela absorve, então você não precisa. E o custo também, como eu falei, o custo de logística na madeira é muito alto. De florestas plantadas a nível Brasil, o Mato Grosso do Sul é o maior? Não. Não, hoje não. Minas Gerais com 2.400.000. Hoje talvez a gente tenha passado São Paulo. Estou falando madeira de eucalipto, né? Quando no agregado, regiões sul do estado, Paraná tem bastante pinos, né? Agregado com eucalipto também. Mas hoje, talvez o Mato Grosso do Sul seja o segundo produtor de florestas hoje, com áreas, né? Em áreas plantadas. Mas é talvez o maior produtor de celulose. Agora, para quem precisa, portanto, localmente, de florestas plantadas, que não é para celulose, está tendo que comprar fora, então. Porque daqui já está tudo com contrato futuro. Eles usam essas áreas que onde a celulose não vai ter acesso, como você falou da escala de tamanho. Então tem áreas com 10, 15, 20, 50 hectares que a celulose não vai, e esse vai para energia, vai para carvão, alguma coisa, por exemplo, uma madeira que não tem uma qualidade a celulose é um pouco mais rigorosa em termos de qualidade do plantio, a madeira que vai servir, vai usar para lá. Então tem ainda um mercado, mas vai faltar. Você fez uma especialização depois que você iniciou, outras nos Estados Unidos. Acredito que você fez também foi a Wharton? Fiz Wharton. Wharton. Fiz. MBA? MBA. Uma das melhores universidades do mundo. Sim. É uma Ivy League. Sim. Fez diferença? Grande. Uma Ivy League, o conhecimento de uma Ivy League como a Wharton, que foi a universidade, para quem não sabe, até Donald Trump, né? Foi lá que ele se formou. Acho que foi, não sei. Foi a Wharton, foi. Eu fiz um programa que Educação foi, executiva? Educação executiva, junto com foi o da Federação das Indústrias que eles fazem aqui. FIEMS aqui? Não foi da FIEMS, é o IEL, né? Que é ligado à federação. Ok. Acho que é isso. Faz algum tempo. Inclusive o secretário Jaime, nós fizemos juntos, ele na mesma época. E o Jaime Verruc. E a gente, ele estava até na federação na época. Ele era o presidente também da federação, que não era o Sérgio. O que eu aprendi lá é a vantagem do estudo, do sistema de estudo americano é o que eu gosto muito, que é a análise de cases, né? Eles mostram os cases, eles mostram as coisas. Por isso que eu gosto do podcast. Então, assim, é muito prático para você ver. Então, teve muita coisa ali. E uma das coisas que me marcou bastante falando desse curso foi um professor de System Thinking, né? Que é o pensamento sistêmico, que a gente pensa. As coisas são sistêmicas. A gente, às vezes, é muito pontual, né? E o exemplo que ele me deu, eu uso muito nisso aí, no meu dia a dia, em tudo. Que ele fala o seguinte: quando você tem uma dor de cabeça, você não vai lá e faz um transplante de cérebro, que era um cérebro sem doer, põe no lugar. E a gente, às vezes, nas nossas decisões, quer pensar isso. Tá dando um problema aqui, troca. Mas isso é sistêmico. Você toma um remédio que vai agir com o seu sistema nervoso, que vai usar lá, que vai diminuir o seu problema no seu cérebro. Então, esses pensamentos sistêmicos, que para mim eu acho que isso me ajudou bastante falando desse curso, que marcou muito, porque também quem é o papa do pensamento sistêmico? Aí eu fui olhar, fui pesquisar depois que eu estava tendo curso. Olhei o nome, era o cara que estava me dando aula, né? E aí eu fui lá nas livrarias tentar comprar livros, porque eu comecei a me interessar pelo assunto, era só o cara. Eu falei, eu tô tendo aula com ele. Então, isso é o que te dá a oportunidade de fazer numa universidade dessa. Hoje você tem sido um indivíduo com muitas atribuições, eu digo. Até uma honra ter você conosco, porque eu sei que a agenda não é fácil. Mas uma dessas atribuições, a gente pontuou sobre a Reflore, que na verdade é um instrumento eu não vou usar talvez a palavra lobby,
Mas não lobby no sentido negativo da palavra, mas lobby no Assim, sentido de faz fato, parte do trabalho dela. de conseguir em Algo favor do positivo. setor, de conseguir em favor do setor aquelas Sim. metas e projetos. Você tem hoje a gestão da Reflortec, que acaba sendo uma área de comercial que tem que vender, e independentemente tem a gestão, por mais que seja algo que você planta agora, por um lado podemos dizer espera, mas vamos bem olhar. esse. Não é bem assim, eu espero, vamos abrir a porta, todo dia vamos vendo como é que tá, né? Como você acabou de falar, ó, choveu demais, choveu de menos, olha as pragas, olha o fogo, etc. Mas uma das coisas que vocês não abandonaram é que, na verdade, o próprio, eu vou usar essa expressão, Grupo Ramires, a gente começou lá com seu pai, lá da concessionária Mercedes, mas ainda continua tendo um grande pool de operações, né? Sim. Como é Bom, que é a sua presença dentro desse pool de operações? Dá tempo de gerir alguma outra coisa além do que você acaba fazendo? ajuda, né? A gente tenta ajudar. Nós acabamos, a nossa empresa hoje, de forma geral, então, agora, não só a parte florestal, e hoje aqui no estado a gente também está presente com a área automotiva, são os dois ramos Toyota, né? principais. Que acabou. A concessionária Toyota, hoje aqui que abrimos, são os dois ramos de atividade que a gente principais. A No floresta, no MS também em Sorocaba, mas Ah, tá. Sorocaba só a área automotiva, não temos Aham, florestal. aham. Né? Porque no interior de São Paulo, eu diria, porque são 4 concessionárias lá, são Sorocaba, Itapetininga, Tatuí e Itapeva. Né? São 4 concessionárias lá, a quinta agora aqui que nós começamos a operar a partir de janeiro, agora, dezembro, janeiro, que começou a operar aqui em Campo Grande. A nossa estada aqui também foi uma decisão da Toyota. Ó, você já investe lá, você tem um nome, né, no setor lá, você já tem uma atividade que mais cresce no setor, você está à frente, né? Que é a parte de florestas plantadas hoje no estado. Então, a Toyota, por isso, falou: bom, então nós precisamos. Eram 12 grupos participando para pegar essa concessionária e a gente acabou ganhando o bid, né? Hoje a sua função ali tem sido qual nessa específica aqui de Campo Grande? Levar os amigos para Pra comprar um carro. Convencer que para eles para vender um carro. Então, porque também não consigo vender, porque eu não sei, né? Não participo do negócio especificamente, mas ajudei muito na montagem do projeto, ajudei bastante no link com quem a gente tem uma parceria lá com o prédio, o dono do terreno. É um empresário local que foi nosso parceiro, é nosso parceiro grande, seu Ricardo. A gente ajudei muito, obviamente, no processos daqui de obra, licenciamentos aqui. Então, sou um facilitador, eu diria, no processo. A estrutura hoje está montada em cima, quem comanda tudo é meu irmão. Então, a gente, na parte empresarial, meu irmão nós somos 3 irmãos, meu irmão mais novo é o que cuida da parte automotiva, eu sou o mais velho, tenho minha irmã do meio que que cuida da parte de gestão dos nossos recursos. Mas o teu irmão fica aqui? Ou ele... Não, Tá ficou em em Sorocaba, Sorocaba. em São Paulo, obviamente. Porque as Agora ele concessionárias... vindo mais aqui lá, eu indo para lá também agora. Então a gente trabalha nessa gestão. Meu pai ainda é o presidente Seu pai não para. das empresas. A Ele- gente tem até que frear, né? E então hoje eu e meu irmão nas duas operações, minha irmã ajudando na parte dos recursos que as empresas precisam e ela administra tudo isso, e meu pai dando as pitacos estratégicos, falando: não vai por aqui que vai dar errado, vai por ali, e a gente tem que respeitar, porque muitas vezes a gente foi contra e fez contrário, mas seguindo as orientações dele, e hoje a gente vê que ele estava certo. Hoje, se você fosse dar uma recomendação, conselhos a jovens empresários, pessoas que estão começando na labuta, e conselhos que, na verdade, não se limitam a um setor de atuação, mas conselhos que, de fato, são princípios que você aprendeu, talvez com erros, dentro da sua jornada. 3, especificamente. Quais conselhos que você daria? Bom, eu acho que tudo que você for fazer, faça, obviamente, um primeiro conselho, faça aquilo, tente fazer, principalmente aquilo com paixão, com que você gosta. Uhum. Se você não tiver entusiasmo ou tiver vontade para aquilo que está fazendo, dificilmente aquele negócio vai prosperar. Então, 2, independente se é uma formação técnica sua ou não,
você tem que saber o que você está fazendo, você tem que estudar aquilo que você está fazendo, você tem que buscar. Hoje você está num mundo que a informação está na palma da mão, num telefone. Então, você entrar num negócio sem ter o básico daquilo que você está fazendo, eu acho, então, estude. Vá, como eu falei, teve um momento que eu não consegui terminar a minha faculdade, mas eu fui para o Wharton fazer um curso. Porque naquele momento eu achava que era importante para mim e foi muito importante. Então, se não precisa ir para o Wharton, mas tem cursos online, se prepare. Na verdade, hoje existem cursos online da Wharton, de Harvard, que você não precisa nem ir para lá. Até de graça. Então, você estude, procure, principalmente aquilo que você for fazer. Eu acho que isso... Uma especialização no setor. Uma especialização. Eu diria assim, a faculdade é bom, é importante, mas ela não te ensina a empreender, infelizmente. Infelizmente. Então, isso você vai ter que aprender na marra. Eu acho que isso é... E tem muita gente que tem isso, que quer ser e tem isso no sangue. Mas tem que estudar, tem que avaliar o que você está fazendo. Eu acho que são... E eu acho que... E um terceiro... E o terceiro, num primeiro momento... Segundo, especialização. Num primeiro momento, ele é difícil, mas eu acho que é um que eu aprendi com os americanos, e eles falam, né, de cash is king, né? Cash is king. Senta no seu caixa, bicho, controla o financeiro. Porque se você não souber fazer isso, muitos negócios, eu acho que isso até tá estatístico, né? Se perde uma boa ideia, você estudou, fiz bem, mas administrei mal meu recurso, você não vai para frente. Então, e eu acho que um americano fala muito isso, né? Cash is king, senta nele, controla bem, porque você pode ter uma ideia, você vai começar atropelando, fazendo, você é um grande empreendedor. Se você for atropelando e querer fazer tudo que você vem na sua cabeça e não olhar para trás, peraí, eu tenho capacidade aqui. Aguenta. Claro que tem hora que você dá um passozinho maior por ali, mas tem que saber o que está fazendo. Faz uma alavancagem, mas faz uma alavancagem calculada. Claro, saiba o que está fazendo. Mas, então eu acho que isso são, pensando rapidamente na pergunta, né? As respostas que eu daria. Júnior, obrigado. Te agradeço muito. Foi um baita prazer. Eu tive, eu rabisco tudo que eu tive vários pensamentos aqui. E para mim foi um grande prazer. Eu queria agradecer você e pelo seu tempo. Tenho certeza que foi uma aula do setor que é um case, vale uma aula de MBA aqui, aulas de MBA aqui. Porque isso aqui não tem faculdade que ensina, não. Não, isso é um resumo de 30 anos aqui, né? E 50 anos de empresa, porque eu estou do lado da história. E é uma oportunidade, a gente gosta de a gente poder falar, se entusiasma, se emociona, né? Lembrando, né, das dificuldades que se passa no passado. É legal, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui, estar levando o conhecimento, né? Porque também essa é uma coisa que às vezes a gente não... também é uma virtude, talvez, das pessoas. Muita gente quer guardar os segredos. Não, isso tem que ser dividido, porque o negócio precisa andar. E com isso, se você conseguir dividir também, você vai ter ajuda. Entendeu? Eu sempre... É por isso que eu sou presidente da associação, sempre fui, porque eu gosto sempre de unir as forças e de distribuir as ideias para que junto a gente cresça, tá? E o resultado... A Reflore é o resultado disso. 20 anos vai fazer o ano que vem. É só olhar para trás e ver esse ano, 25. Que tá dando certo. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Foi um grande prazer. Prazer foi meu.